Eu tenho um amigo que mora em Bogotá, na Colômbia, e essa semana nós estávamos conversando acerca das políticas que são praticadas nos dois países, né? Como é que as coisas funcionam lá e cá, como é que funciona o judiciário deles, como é que funciona o nosso judiciário. E eu estava tentando explicar para ele algumas das aberrações que nós temos no judiciário brasileiro, que são coisas realmente inconcebíveis e que nem nós conseguimos entender direito, né? Aqui no Brasil, o nosso sistema de justiça criminal está sob ataque desde 1984, quando foi promulgada aí a versão mais recente da legislação penal, que é essa que nós temos em vigor hoje no Brasil. E na verdade eu nem consegui explicar direito para ele, até porque eu não sou jurista, sou só um entusiasta. Mas creio que até para um juiz ia ficar difícil de explicar, por exemplo, o seguinte, vê se tu consegue entender aí. Aqui no Brasil nós temos uma emenda constitucional que diz o seguinte no seu artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Os caras não podem ser tocados. Mesmo assim, nós temos um deputado brasileiro preso há mais de 9 meses, agora usando tornozeleira eletrônica, só porque ele fez declarações contrárias às falas de um determinado ministro da corte. Nesse mesmo artigo 53 da Constituição está escrito que, em caso de cometer algum crime de verdade, os deputados e senadores serão submetidos a um julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, o que não aconteceu com esse deputado. A nossa Constituição também afirma que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há uma pena sem prévia cominação legal. Não tem como tu prender um cara sem ter um crime. Porém, contudo, entretanto, todavia, um certo ministro se diz vítima de um crime que não está sequer tipificado em lei. Ele diz que esse crime seria o de atos antidemocráticos, seja lá o que for isso. E aí esse mesmo ministro ele é a vítima, o acusador, o juiz e o executor da sentença. E não há crime tipificado em lei. Como é que tu explica isso aí para o gringo? Como é que tu explica para alguém que mora lá fora que existe esse tipo de coisa no nosso judiciário? E aí ele queria saber os motivos dos ataques da justiça brasileira. Muito bem, vamos lá. A motivação dos ataques ao sistema de justiça brasileiro ele é ideológico e político. Ideológico porque faz parte da chamada guerra cultural. Né? Isso nós já vivemos há algum tempo, que é a estratégia de tomada do poder através da cultura e da infiltração dos organismos do Estado, definida por Gramsci, após aí ter sido revelado o imenso fracasso do experimento soviético. Aí nós temos no Brasil coisas tipo a gente tem visto ultimamente, e ultimamente faz tempo já, né? Glorificação do criminoso, a demonização da polícia, a divulgação de ideias como a abolição das prisões e a descriminalização do tráfico de drogas, que são parte central aí da estratégia gramsciana. No Brasil, essa estratégia foi reforçada com a adoção da doutrina do garantismo penal, que foi criada aí pelo italiano Luigi Ferrajoli, que é um conjunto nada mais de ideias sem fundamento lógico ou moral que coloca o criminoso como uma vítima da sociedade e foco da atenção e cuidados do Estado. Seria alguém que merece acolhimento e indenização e jamais uma punição. Infelizmente, essa doutrina é um dogma na maioria das nossas escolas de direito brasileiras. Triste realidade. O ataque à justiça criminal também é político porque ele permite a perpetuação no poder de indivíduos e grupos corruptos com garantia de impunidade. A gente vê isso aí todos os dias na televisão, né? Foi isso que fez do Brasil o campeão de homicídios do planeta, por exemplo. Nós já chegamos aí a ter 65 mil assassinatos por ano. Nos últimos 20 anos, mais de 1 milhão de brasileiros foram assassinados, só para tu ter uma ideia. E, em média, apenas 5% desses crimes resultam em condenação. É por isso que quase todos os brasileiros já foram assaltados. Tu mesmo já deve ter sido assaltado. São registrados nas delegacias quase 2 milhões de assaltos por ano só nas capitais. E desses 2 milhões de assaltos, só 2% são solucionados. É incrível, né? Daí, com a chegada dessa pandemia global, aí, a situação de fragilidade institucional ganhou um agravante, que foi o desrespeito por parte de alguns juízes, governadores e prefeitos das garantias aos direitos naturais, que seriam aí o direito de ir e vir, o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressão, dentre outros. Em determinados estados e municípios do nosso Brasil varonil,
A polícia foi usada contra cidadãos de bem para coibir o exercício de direitos invioláveis garantidos no texto da nossa Constituição. O mesmo sistema de justiça criminal que foi alterado ao longo dos anos para promover a impunidade dos criminosos, agora ele é usado contra o cidadão comum, sem crime. O toque final foi a soltura de um número estimado em mais ou menos uns 60 mil criminosos presos em todo o país, sob a alegação de que isso aí ia os proteger da pandemia, eles não podiam ficar presos por conta da pandemia. O mesmo sistema de justiça criminal que nunca conseguiu nos proteger agora se volta contra nós. Nas palavras de um promotor amigo meu, quando o verdadeiro crime fica sem punição, o Estado acaba criando uma punição para coisas que não são crimes. E aí acabam o Estado permitindo que criminosos sejam descondenados e que consigam também concorrer, por exemplo, ao mais alto cargo da nação. Não tem como entender isso. Se nós não conseguimos entender um negócio desse, como é que a gente vai passar essa informação para quem mora lá fora de uma forma fidedigna? Não tem como. Eu tenho muitos amigos meus do meu hall de amizades aqui, tanto do Facebook, quanto do Instagram, quanto no YouTube, que são juristas, que são advogados. E se alguém de vocês, por gentileza, conseguir nos explicar essas aberrações que estão acontecendo no país e por que ninguém toma nenhum tipo de atitude, coloca nos comentários aqui. Coloca aqui a explicação para a gente ver se a gente entende. Compartilha esse vídeo para que, de repente, alguém que tenha mais conhecimento que nós possa nos esclarecer e eu possa, então, mandar esta informação para este meu amigo lá, porque realmente não tem como a gente explicar. Valeu? Obrigado, um abraço.